Olá, eu sou Geraldo da Bancada Periférica. A Bancada Periférica é um grupo de lideranças da cidade que se uniram, lideranças essas da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Noroeste e da Zona Leste, que se uniram para apresentar alguns problemas da cidade e para propor soluções de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da nossa população que vive na cidade de São Paulo. Então, estamos aqui hoje para mais um dos nossos podcasts para falar sobre um problema, sobre uma política muito importante para a cidade, que é a política da assistência social. Então, estamos aqui com a nossa companheira Regina Paixão, que é do MBoi Mirim e é do FAS da cidade de São Paulo. Tudo bem, Regina? Olá, tudo bem, Geraldo? Prazer estar aqui com vocês, falando de uma pauta muito importante para a cidade de São Paulo. Estamos também com o nosso companheiro Geraldo Brito, que também é do FAS, é de Itaquera, da zona norte da cidade. Tudo bem, Geraldo? Olá, tudo bem, Geraldo? Itaquera, Zona Leste de São Paulo, né? Com muito prazer estar aqui. Atuo também na Zona Norte, né? Porque eu sou trabalhador de organização social, que tem parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, na política da assistência social, onde é o tema que nós vamos debater aqui hoje. Muito bacana aqui. Obrigado aí. Legal. Muito bom ter vocês aqui, para a gente estar conversando aqui com as pessoas, para a gente transmitir um pouco de conhecimento, para as pessoas entenderem o funcionamento da cidade. Nós sabemos o quão importante é a assistência social, mas na cidade de São Paulo nós sabemos que o valor destinado para fazer a política da assistência, ao nosso ver, é insuficiente. E a gente sabe que o orçamento hoje é de 2% do orçamento da cidade, e eu queria saber de vocês como que é lidar com todas essas situações com um orçamento tão pequeno e o que você, na visão de vocês, seria o ideal. Então, vamos começar com a Regina. Vou situar também um pouquinho essa política que é tão importante e pouco conhecida, né? E resgatar que ele falou que saiu de Itaquera, mas eu sou do Jardim Ângela, né? Eu MBoi, mais um recorte para o Jardim Ângela, onde Geraldo está também, onde a gente tem muito orgulho, né? De ter Claro, claro. conseguido tantas políticas públicas para o Jardim Ângela. E o Jardim Ângela é a segunda maior secretaria regional de assistência de São Paulo. A gente perde para São Mateus, que é a maior rede, nós somos a segunda. E a política de assistência ela cresce naquela nossa luta quando o Ângela se torna o lugar mais violento do mundo, não tinha políticas públicas, então vem a política da saúde, que é forte, né? A segurança não se combate só com polícia e arma, mas também nós tínhamos um vazio muito grande das políticas públicas. Assistência, educação, escola aberta, enfim. Hoje, em MBoi, são 87 serviços, que parece bastante, mas para uma população na nossa sub de quase 500 mil habitantes, né? Os dados falam de 400, mas em cada beco e viela a gente sabe que tem muita gente morando, né? E eu faço parte da Sociedade Santos Mártires no Jardim Ângela, uma organização de 35 anos que atua altamente no território, e essa atuação nos leva para o Fórum de Assistência Social, como você reforçou, regional, lá em MBoi, depois a gente vai para a central. Quando nós chegamos na central, e acredito que o Geraldo também reforça isso, a gente se demanda, Geraldo, que a assistência é algo maior do que todo mundo conhece. Se a gente for abordar a população na cidade, qualquer canto da cidade, as pessoas vão falar do CadÚnico, vão falar da cesta básica ou da população em situação de rua, que é um desafio para qualquer candidato, seja a vereança, seja a prefeito, porque é um problema muito grande mesmo aqui na capital. Mas eu gosto sempre de lembrar que, muito além, a assistência social é uma pasta enorme, tem mais de 1.370 parcerias, mais de 16 mil trabalhadores, né? A gente sempre fala nos 16, que aumenta, que diminui o número de trabalhadores, e mais de 300 organizações sociais parceiras na cidade de São Paulo. Então, o meu amigo que sempre fala, qualquer candidato que preze mesmo, ele vai olhar para a assistência social como um local de muita gente trabalhando, de muita abertura também. E nos últimos anos a gente tem visto o contrário, fechamento de serviço em Cidade Tiradentes, no próprio São Luís, onde nós dois atuamos, na Brasilândia também, a gente sabe que fechou e não abriu, né? Desde 2017. Eu estou no FAS desde 2017, e aí mudou a gestão, e a gente só vem falando muito de sucateamento, uma palavra que a gente usa muito na assistência, mas teve uma quebra. E você pergunta do orçamento, né?
Para a cidade de São Paulo atender hoje, desde o núcleo de idosos, que as pessoas conhecem mais, os CCAs, que é o Centro para Criança e Adolescente, tem bastante na cidade. A população em situação de rua também está na pasta da assistência, os SAICAS, que são os antigos abrigos de criança, e todos que trabalham na violência. Para tudo, atender toda essa demanda de repasse de trabalhador, alimentação, nós, do Fórum de Assistência, junto com o Conselho Municipal, fizemos o cálculo ano passado, que a gente precisava de 3,8 bi, né, Geraldo? Uhum. E aí vamos começar aquela briga lá no orçamento. Convencer vereadores, convencer o relator do orçamento para essa luta. E lotamos a Câmara, tá? Nas plenárias tinha todos os auditórios lotados, mas conseguimos alguns milhões apenas para a pasta. Então a gente está numa defasagem enorme. Fechou o ano passado em 1,8. E aí tem os complementos de emenda, tal, talvez a gente chegue nos 2. E aí esse ano de novo a gente já começa uma nova luta, né? A gente conversa com o relator assim, relator, para assistência funcionar e não parar, é 3,8 bi chegando nos 4. Mas aí a Fazenda oferta 1,8 e vem esse caos que está na cidade de São Paulo hoje. Como que está a cidade hoje? A prefeitura ela optou trabalhar com a rede parceira, com as OSCs, na assistência, na educação, na saúde, com as OSs. Mas ela não trata dignamente os parceiros. A gente briga muito, fala muito isso, né? Porque para uma associação trabalhar, então ela tinha que pagar dignamente. Aumentou o valor do trabalhador, automaticamente a prefeitura repassar. O ano passado, o reajuste foi de 5%, né? 5%. 5%, que só saiu em dezembro, mas Isso. a organização tem que pagar retroativo em julho. A assistência só repassou agora, em abril, os 5% referente a abril e maio. Então, nós estamos numa luta de um passivo de julho de 23 até, no caso agora, abril de 24, com as organizações nesse déficit financeiro. E a gente está lutando, entramos com a liminar enquanto fórum, uma parceria com uma outra instituição também, mas a gente sabe que o prefeito vai recuar, não vai dar, vai ficar. Ele não responde, nem o Ministério Público imagina os movimentos. Então, precisa entender, quem está aí ouvindo esse podcast, o quanto a assistência tem um recurso assim insuficiente. Quem está na ponta aí fazendo um trabalho bacana com idosos, criança, adolescente, está tirando do bolso, está fazendo muitas campanhas, e nós estamos numa cidade, você sabe bem, que é a que mais arrecada, que tem muito dinheiro e que não olha para assistência social. E o que deixa a gente muito indignado, nós aqui do Fórum da Assistência Social, é que a Regina falou, ó, o orçamento é impossível de com esse orçamento. Hoje, o orçamento da assistência social, da política da assistência social, não dura 6 meses. Os outros 6 meses seguintes, a gente fica de pires na mão, de chapeuzinho, né, passando e vivendo de suplemento, às vezes emenda, e aí vai, para conseguir sustentar a política da assistência social até o final do ano. Né? E isso não tem o menor sentido. Quando a gente pega assim, o orçamento da cidade de São Paulo, né, 112 bilhões, cerca de 112 bilhões, se não me falha a memória, teve um acúmulo esse ano aí, com em caixa lá, 40 bi, né, praticamente 40 bi. E se chegasse pelo menos 2 bi a mais, pelo menos 2 bi a mais para assistência, muita coisa seria resolvida. Mas, não, aí preferem usar os 40 bi agora, que isso me deixa muito indignado mesmo. Acho que muitos do FAS e tudo mais, aí, que trabalham, que os usuários, né, usado agora, estão usando a eleição agora, né, quem manda em asfalto. Uhum. E quando a gente percebe o que é prioridade, né, eu não sou contra, é óbvio, tem que fazer asfalto, isso aí é óbvio. Mas eu acho que a prioridade são as pessoas, né? E quando coloca a prioridade em asfalto e não investir nas pessoas, que é isso que está faltando, né? É um investimento muito burro, para não dizer outra coisa, né? E de não conseguir enxergar a política da assistência social como algo prioritário. A gente trabalha a política da assistência social, acho que precisa ter um momento para a gente, em outros locais também, né, não só nesse podcast aqui, mas em outros locais, para explicar o que é a política da assistência social. A política da assistência social trabalha em duas frentes muito importantes. A proteção social básica, que atua na prevenção, onde tem
o Centro para Criança e Adolescente, que agora tem um monte de sopa de letrinhas, né? O CCA, né? O pessoal conhece como CCA, o Centro para Criança e Adolescente, CEDESP, Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, né? O CJ, que é o Centro de Juventude, e aí vai, né? O NCI, Núcleo de Convivência para Idoso. Então, tem vários serviços que vão desde da criança até o idoso, né? Passa pela violência, né? Exatamente. E nesse complemento eu esqueci de dizer que são mais de 220 mil usuários. Ó quanta gente. E são serviços importantes na prevenção. Esses serviços atuam na proteção social básica, na prevenção, para que, onde não ocorreu ainda daquela pessoa, o rompimento de vínculos sociais, comunitários, familiares, né? Para que não ocorra a necessidade da pessoa ir para a proteção social especial, que é outra frente da política da assistência social, que aí requer um atendimento mais especializado, né? Que é onde atuam fortemente os serviços vinculados ao CREAS, né? Que são serviços de proteção a pessoas, a crianças e adolescentes vítimas de violência, todo tipo de violência, seja do abuso, violência policial, e aí vai, né? Para que não ocorra a necessidade daquelas pessoas irem para centro de acolhida, né? Para trabalhos em situação de rua, né? Então, mulheres vítimas de violência. Então, falta muito investimento na proteção social básica, né? Isso é fato, né? E, às vezes, a prefeitura até distorce um pouco, começa a investir muito fortemente. Eu acho que tem que investir. Começa a investir muito fortemente na população em situação de rua, que eu acho que tem que investir mesmo, né? Que é outro problema que nós temos na cidade de São Paulo, o aumento da população em situação de rua, mas esquece da prevenção, do trabalho da prevenção, para que não ocorra justamente a chegada dessas pessoas e necessidade para outros serviços, que requerem um atendimento mais especializado. Então, falta investimento na proteção social básica e ocorre uma distorção, ocorre muito investimento na proteção social especial, assim, de forma distorcida até, né? E mais baixo investimento na proteção social básica, né? Então, acho que ocorre esse problema, assim, na cidade de São Paulo. Acho que até por uma ignorância e por falta de prioridade nas pessoas. Regina e Geraldo, nós temos percebido que, no pós-pandemia, a quantidade de moradores em situação de rua aumentou muito, né? Agora, não são pessoas, são famílias inteiras. Pessoas que perderam seus empregos, perderam a renda e acabaram de viver em situação de rua. E aí é uma situação de degradação total. E a gente não vê uma ação efetiva por parte da prefeitura para resolver esse problema. O que a gente vê são ações higienistas, né, de querer acabar com a Cracolândia, mas que acaba disseminando ainda mais o problema, porque hoje não tem mais uma Cracolândia, tem várias Cracolândias pela cidade. E qual que é a visão que vocês têm? O que poderia ser feito para poder resolver esse problema? Aos nossos olhos foi isso mesmo, né? Eu mesmo andava no pós-pandemia na Praça da Sé, quando liberou tudo, eu ficava assim, uau, tem famílias na rua com bebês, com crianças. E aí nós que estamos nas periferias também, você começa a olhar quanta gente aqui dormindo embaixo dos nossos comércios, das nossas praças na periferia, e onde eu estou mesmo disseminou 2 cracolândias que agora até parece que não está mais. Houve aí, né, a questão do desemprego, as pessoas moravam de aluguel, não tinham renda, mesmo com auxílio emergencial naquela época era pouquíssimo, né, e as pessoas não tinham outra opção. Falta na cidade de São Paulo uma política habitacional, né? É até interessante resgatar que a assistência não trabalha sozinha. Nós costumamos dizer que tudo vai para assistência, né? Então tem um problema qualquer, vai para assistência social que o pessoal resolve. Mas o nosso papel é pegar, enquanto política, todos os também parceiros que estão na rede, encaminhar. E aí essa questão da rua, ela precisa de outras políticas envolvidas, né? Nós temos visto até, é isso que você falou mesmo, esses dias eu fui na Praça Princesa Isabel. Tá linda. Agora é só você andar um pouquinho ali, né, no entorno. Teve essa ação agora semana passada. A gente vai vendo aonde que está essa população. Vários governos, desde que o Dória entrou, a polícia que resolve, passa uma semana, volta tudo, né? Vem o Ricardo Nunes também, com todo aquele apoio dos comerciantes, passa uma semana e tudo volta.
Mas enquanto não tiver uma integração entre assistência, habitação, saúde e também fazer um trabalho contínuo aí de moradia, não vai acabar. E tem uma outra questão que está muito séria na cidade de São Paulo, que são os programas de transferência de renda, né. A gente pode tocar nisso aí mais para frente. Nós do Jardim Ângela, Geraldo, não sei como está na sua área, toda terça e toda quinta são filas quilométricas, onde a pessoa tem o recurso do governo federal, as pessoas precisam se cadastrar, vai no CRAS, não tem pessoas para fazer o trabalho. E aí vai essa morosidade de ligar 156, liga 156, mas nem todo mundo tem crédito, tem acesso, fica demorando, marca para daqui 3 meses. E a pessoa que está ali, precisando do recurso, ou para aluguel, para comer muitas vezes, né? A gente conhece aí a vulnerabilidade da nossa população e a gente não vê o investimento. Eles fizeram E uma aí, manobra, né, Regina? Desculpa, eles fizeram até uma manobra nesse sentido, assim, que foi muito um absurdo, para justificar que aumentaram o número de locais, o número de eles vieram com vamos dizer, uma mentira, né? Aumentando o número de cadastradores para sim, CadÚnico. Não aumentaram. Eles tiraram os cadastradores do CRAS, que é o local específico para realmente ter o cadastro, a entrevista ali, porque é um local já próprio, né, onde tem assistente social, onde tem, né, enfim. Tiraram os cadastradores do CRAS, né, vários cadastradores do CRAS, antes vamos lá, um local que tinha 4 cadastradores, agora tem um. Tiraram esses 3 cadastradores e jogaram lá para o Descomplica. E aí falaram assim, aumentamos o número de cadastradores. Não, é mentira. Eles só tiraram mudaram de local e colocaram no Descomplica, que não é um local próprio, para né, isso, né? para isso. E aí, com a justificativa que aumentamos o número. Não aumentaram. Criaram uma cena onde é uma cena mentirosa, infelizmente. Tem também aquelas ações que eles fazem com o CRAS, que eles chamam de CRAS móvel, Sim. que eles Isso, levam para algumas regiões. isso. Porém, eles só dão 40 senhas. E tira as né? pessoas do atendimento, tipo, tira lá do nosso CRAS e leva para o CRAS móvel. Então, tem uma defasagem aqui no local também com os agendamentos, aí demora. Mas precisa entender, né, que também é uma recusa do governo municipal quanto ao programa federal. Não é para dar tão certo que eu não vou dar ibope para o governo federal, né? Então, a gente já discutiu muito isso aqui. Eu faço parte do Conselho Municipal da Assistência Social e lá tem a comissão que trabalha os benefícios. São inúmeras denúncias para aquele usuário que consegue ligar, mandar um e-mail, tá lá. E os outros tantos que não. Mas eu estava dizendo isso porque também tem um auxílio para quem está na rua. Está lá a pessoa em situação de rua, ela consegue o auxílio unipessoal. E como isso tem sido negado nos últimos tempos também. E tudo vai prejudicando cada vez mais a pessoa que está na rua, né? Hoje a gente está vendo que tem algumas iniciativas da prefeitura, por exemplo, o programa Reencontro. Quando a gente vem aqui para Sul, na Capela do Socorro, ali antes da curva, que vai ter aquele espaço onde as famílias moram, um número suficiente, mas o governo não passou pela assistência. Olha que louco isso, né? Não passou pela assistência, é um programa de governo. Podemos dizer programa eleitoreiro até, né? Mas quem faz o suporte, a supervisão, a assistência social. Então, não passa pelo governo, não passa pelo conselho, mas na hora do dia a dia precisa do suporte da assistência e não tem recurso para isso. São várias coisas que são criadas assim só para uma visão eleitoreira, né? E se utilizando da política da assistência social, né? E colocando um verniz, né, em cima, né? É muito ruim. Lá atrás o Dória criou o CTA, né? Sim. Que também foi outro absurdo. E se utilizou justamente da política da assistência social, se utilizou da situação de rua, né? Eu repito, tem que se investir em política para melhorar as questões onde envolve situação de rua, né? Mas tem que se pensar na prevenção, né? E eles fazem isso, se utiliza da situação de rua, de uma forma eleitoreira, falar, estamos trabalhando em pró da pessoa em situação de rua. E não está, né? Está só protelando e tudo mais. Inclusive, vocês falaram até da Cracolândia. A Cracolândia, se a gente for ver historicamente, é uma situação que me recordo que começou a espalhar a Cracolândia na época do Kassab, inclusive. Foi lá atrás. Né? O Kassab que teve a brilhante ideia de isolar a Rua do Triunfo, onde a Cracolândia se situava somente na Rua do Triunfo, ali do lado da Estação da Luz, ali, né? Na Rua do Triunfo. A partir do momento que tiveram a brilhante ideia de
colocar GCM de um lado e PM do outro, para proibir o uso ali na Rua do Triunfo, foi a hora que espalhou a primeira ideia brilhante. Aí, daí por diante, só a gente viu o que aconteceu, né? Aí só ladeira abaixo. E, Geraldo, você falou da questão da pop rua. Nessa época de inverno, né, todos os anos a gente começa a pensar nisso, né? Tem muitas ações no centro, mas nas periferias não tem tantas. Vamos falar da nossa periferia lá no Jardim Ângela. Em 2 anos consecutivos, lá na Central do Ângela, no Santos Marte, a gente atendeu daquele jeito. A paróquia abriu espaço, as pessoas ficaram acolhidas embaixo, todo mundo doava algo, a gente ficou um mês ali acolhendo. Chegaram a passar 45 pessoas dormindo lá num dia de maior pico, e todo mundo voluntário, aquela coisa. Isso faz despertar, precisamos de serviços assim também nas periferias. Mesmo que sejam mais simbólico, hoje na prefeitura eles não têm mais esse olhar que tem que ser aqueles albergues com 500, 600 pessoas. Você deve ter conhecido o Complexo Praxis, que era difícil, desumano também de trabalhar, tanto para o trabalhador como para a população que estava lá. Então, a ideia hoje é que tenham... É como se fossem os abrigos, né? Tem várias denominações hoje, Centro de Acolhida, CTA, tal, mas menores para as nossas periferias. Então, no Ângela caberia um, Campo Limpo parece que tem um, Capela do Socorro outro, na Brasilândia talvez outro. Então, precisa de um olhar também para a cidade. Claro que nos grandes centros comerciais é onde a população em situação de rua vende papelão, né? Consegue um trabalho alternativo. Mas como que se olha para essa periferia também, se a gente sabe que também tem o boom populacional, não tem moradias adequadas para as nossas comunidades, né? Vão indo cada vez mais para os extremos. Então, o desafio de governar São Paulo. E esse assunto é tão importante que foi um dos mais tocados no primeiro debate que a gente assistiu, né? A questão da população em situação de rua, que de fato incomoda. A gente está andando lá nos conselhos, decidindo a vida da cidade. Quando você desce, você se depara com a vulnerabilidade dessas pessoas. Não pode ser ignorado. É muito sério. E a forma como a cidade trata, né, eles se tornam pessoas invisíveis, né? Estão ali, mas não estão, né? Tipo, estão passando ali, né? E é muito triste, muito, muito complicado. E aí, como vocês falaram assim logo no início, né? Não antes a gente via uma forte população em situação de rua, porque tinha uma situação também do uso abusivo de drogas e tudo mais, e hoje não é isso, nem é só isso, são famílias que estão ali, né? Você vê mamãe, papai, filho, todo mundo. Aqui né? nos nossos Irmãos. podcasts, nós temos ouvido várias denúncias de pessoas que reclamam de ações casuísticas eleitoreiras do prefeito para poder reverter a situação do abandono que ele deixou a cidade nos 4 anos. E hoje aqui, na assistência, eu percebo que parece que não é diferente, né? Caos. Outro dia... Ações casuísticas, eu acho que é isso mesmo. Outro dia, por exemplo, a gente viu que o prefeito promoveu um mutirão da assistência social, né? De cadastro lá do CRAS, né? Mas que o pessoal falou que acaba não resolvendo o problema, né? Não. As filas são quilométricas. Como eu disse, quando eles mandam CRAS móvel para algum lugar, eles simplesmente restringem 40 senhas, então as pessoas acabam dormindo. Eu presenciei isso na minha comunidade. O pessoal chega às 8 horas da noite de hoje, né, dorme na fila, para no outro dia, às 8 da manhã, receber essa senha. Então é uma coisa desumana, é um absurdo. Acho que o prefeito precisaria ter ações efetivas que resolvessem o problema. Por quê? Está na distribuição de cobertores. Aqui. Claro, e porque assim, as pessoas estão perdendo o direito de participar de programas dos governos estadual e federal, está perdendo benefícios, porque precisa ter um atendimento do CRAS, que é um equipamento do município, e não tem. Então, realmente precisa tomar uma providência quanto a isso. Eu costumo ver, Regina, que o controle social ele tem que funcionar de forma efetiva, né? Eu sou conselheiro de saúde, fui conselheiro em vários equipamentos de saúde, sou conselheiro da supervisão técnica do Emboimirim, e os conselhos de saúde eles são deliberativos, eles deliberam, eles não são consultivos, eles deliberam sobre as matérias, que vai desde o fluxo até a administração do recurso. Na assistência, tem controle social, porque nós falamos aqui no FAS, vocês dois são
são integrantes do FAS. Mas o FAS é o Fórum da Assistência. É o movimento. Mas também tem um Conselho da Assistência na cidade. Tem? Tem. Como é que é isso? Tem, que eu faço parte, inclusive. Estou lá. Você também? Não. Só a Regina. Regina é conselheira atual. A gente tenta, né, fazer parte, né? Nós não falamos do SUAS, né? Do Sistema Único da Assistência Social, que com muita luta, de conferência em conferência, de abaixo-assinado em abaixo-assinado, a gente conseguiu implantar o SUAS. Muito nos moldes, a nossa tentativa era nos moldes do SUS, né? Porque para fazer as pessoas entenderem, né, o que era o SUS, a gente precisava voltar para o SUS. Hoje você é da saúde, a gente vê um SUS bem implantado, posso falar bem, né? Bem implantado no Brasil afora. Perto do SUAS, ele está... Tá ótimo, né? E a pandemia demonstrou isso, né? Que o Sim, SUS... fortemente. Aí no Sul, a nossa política ela é adolescente, ela é jovem na legislação, mas é adolescente na execução, tem 12 anos só, pouco tempo, né? E implantou-se, aí vai vendo como é que fica. Começa nessa questão de recursos humanos, tal, né? Mas é uma política que ela conversa nacional, estado e município e chega aí nos conselhos municipais. O Conselho Municipal é muito parecido aí com a nossa instância, que às vezes eu apoio aqui o Geraldo nas eleições e tal, a gente conversa bastante, e tem a dificuldade a composição também, trabalhador, usuário, entidade social e o poder público, bem parecido com todos os conselhos. Inclusive, esses dias eu encontrei com o Leandro, que é do Conselho Municipal da Saúde, a gente trocou bastante. E são 19 membros, 9 sociedade civil, 9 governo. Mas o que acontece, que é grave, no meu ponto de vista e do meu colega também, as nossas organizações sociais, às vezes, estão meio desligadas, não vão participar dessa eleição, e quem ocupa essas cadeiras? Entidades que são ligadas ao governo. Estou tentando ser bem didática, né, Geraldo, aqui, né? Na verdade, existe uma paridade falsa. Ligadas, né? ligadas falsa ao paridade. governo. Darlene, Flávia, com alguns outros companheiros, a gente posso falar da linha mais progressista, a gente foi como suplente, porque essas entidades, como foram no convencimento, levaram todo mundo para votar, parecido com a saúde, né, que a gente está enfrentando, e eles ocupam as cadeiras. Então, a gente tem que brigar muito, se impor muito, para levar um debate. Quando eles se sentem ameaçados, vão votar, porque sabem que vão perder no voto, né? Então, o controle social hoje, e também eu estou no Estado, é muito parecido a dinâmica, que as grandes organizações que estão apoiando a gestão, elas têm a máquina na mão, elas conseguem convencer, na eleição do Comas não, mas de outros conselhos que a gente sabe, sim, às vezes oferta para o trabalhador, para o usuário que vai votar, dinheiro, alimentação, e eu falo que é uma disputa injusta, né? Que a gente vai com voto consciência. E isso enfraqueceu o Conselho Municipal da Assistência nos últimos anos. Então, as pessoas não acreditam muito. A gente que está lá sabe que é difícil pra caramba a gente se impor, colocar a meta da base, né, Geraldo? Porque as bases têm esse momento, por exemplo, com essa defasagem financeira, eu estou sentindo todo mundo muito desanimado, desacreditado, porque a entidade pode fechar. Já vai vir um próximo dissídio, os trabalhadores, muitos não receberam o anterior ainda, vai vir um outro, e a entidade vai ter que assumir isso, ou vai entrar num déficit financeiro, ou vai falar assim, olha, a prefeitura não dá condições, a gente vai ter que fechar. Isso bate em quem? Na nossa população. Então, vamos pegar, eu falei que a MBoi é a segunda maior SAS. Imagina se metade dos serviços fecham, até abrir edital, ou a prefeitura está esperando isso para que as entidades deles assumam, que é um outro problema também de território. Então, enquanto controle social hoje, o Conselho Municipal da Assistência, ele é centralizado, ele está lá na Praça Antônio Prado, ele não tem as pernas para os territórios, de vez em quando se consegue fazer uma reunião descentralizada. Nessa gestão que a gente está, que acaba agora em dezembro, foi uma só, ao tamanho da cidade. Então, as entidades, os trabalhadores têm que ir para o centro, isso é muito difícil. Tem uma luta que é de vários anos de conferência, que precisa do conselho gestor nos serviços da assistência, dessa pauta você entende bem, eu sei, mas a gente volta, tem que ter um incentivo do governo, tem que ter ali a paridade. Vamos pegar os CRAS dos territórios. Muitas vezes tem um servidor para tudo. Na época da pandemia, isso foi terrível. A galera estava aposentada, adoecida, então ficava um servidor. Como o servidor que está lá, ele vai dar conta do CRAS,
ser parte do conselho gestor, ele vai estar supervisionando o serviço, o acúmulo de prestação de contas, monitoramento. Então, precisa que a prefeitura garanta uma estrutura. E a gente vai percebendo que não quer também, né, Geraldo? Sobre o conselho, né, Comas, né, especificamente o nosso conselho, o Conselho Municipal de Assistência Social, assim como os demais conselhos, alguma posição minha, não é uma posição do FAS, né, bem dita isso, assim, embora acho que tem muitos que concordem com isso. Eu sou contra essa falsa paridade de 50% governo, 50% sociedade civil, porque é assim que é composto. E o Conselho, só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo aí, ele é um órgão deliberativo, muito importante. Ele delibera sobre a questão do orçamento, delibera sobre as questões de funcionamento da política, muito importante mesmo. E essa falsa paridade, que eu faço que é uma falsa paridade, 50%, 50% é uma falsa paridade. O governo, já começa por aí, o governo já tem a caneta na mão. Ele não precisa ter essa força de 50%, 50%, porque ele já tem a caneta na mão. Ele é governo. Governo, caneta na mão diz muita coisa. E aí a sociedade civil com 50%, com risco de 1% que seja, né, ir para o lado do governo, já que pode quebra ser, tudo. alguém pode ser cooptado, né? E é cooptado. Não, e E é cooptado. Olha o que eu te né? disse, das organizações que comungam com a gestão. Não é nem que pode, é cooptado. Toda eleição tem alguma pessoa, algum usuário ou alguma organização ou algum trabalhador que o governo pega de alguma forma, né? Inclusive, às vezes, ajuda até a eleger. Né? Olha só que estranho. O governo, muitas vezes, fazendo campanha na eleição da sociedade civil. Tem sentido isso aí? Não tem. Né? Ligando, Geraldo. Ligaram na entidade dele, perguntando, você quer ajuda? E não só no Conselho Municipal de Assistência Social, mas isso também no Conselho da Criança e do Adolescente, no CMDCA. Né? Eu não tenho muita propriedade no Conselho da Saúde, mas imagino eu que deve ser da mesma forma também. Né? Mas o Conselho da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de Assistência Social, isso acontece. O que eu vejo aí é que na saúde os conselhos eles têm umas subdivisões. O Conselho da Assistência está muito centralizado, é o Conselho Municipal. Isso. Na saúde, cada equipamento, desde uma UBS, AMA, UPA, hospital, cada equipamento tem o seu conselho. Seria o ideal, é muito bom isso. Aí depois tem um outro conselho, que são os conselhos das supervisões, que são regionais. Né? A supervisão supervisiona o trabalho dos conselhos locais. E aí tem o Conselho Municipal. Então, nós temos 3 instâncias de conselho. Temos o Conselho Local, o Conselho da Supervisão, que é regional, e o Conselho Municipal, que eu acho que a assistência deveria adotar o mesmo modelo, porque fica uma coisa mais descentralizada. E incentiva as pessoas a participarem. Claro, né? claro. Eu acho que até uma forma. Só precisa de investimento, né? Isso é impacta muito fortemente, por exemplo, quando a gente vê assim, eu acho muito importante a política da saúde, da educação, da assistência, dos direitos humanos, mas quando a gente vê essas políticas públicas onde é voltada realmente para a população assim, né, aqui está na miserabilidade da questão mesmo, é a política da assistência social. Né? Todas têm problemas, mas inclusive pega na questão do orçamento. A gente nem falou aqui, mas, por exemplo, eu acho que é importante deixar isso bem evidente. Por exemplo, um serviço de acolhimento para criança e adolescente, que são os SAICAS, né? Que são os antigos abrigos, né? Que atende desde bebê até o adolescente de 17 anos e 11 meses, que mora ali no local, né? Que tem refeição manhã, tarde, noite, é uma moradia. O per capita de alimentação dele diária é de R$ 13,27. O que se faz com isso? Né? Eu até gosto de perguntar assim para os atuais vereadores, assim, vereadores, eu faço isso normalmente quando eu estou lá na casa lá, e tenho a oportunidade, vamos fazer o exercício? Me convida para tomar um cafezinho aqui, na frente da casa aqui, com R$ 13,27. Vamos ver se a gente consegue. Né? E quanto mais... Essa é uma boa discussão. Acho que essa discussão tem que ser feita. Quanto mais agora... Aí tem que sustentar café da manhã. E isso é o serviço que mais recebe. Tem serviço que recebe menos. Recebe
R$ 9 e alguma coisa, R$ 6. R$ 6, idosos. Mas você fala que para você manter a alimentação de uma criança ou de um jovem em um desses programas, a entidade recebe R$ 13 R$ 13,27. pelas 3 refeições diárias? Todas, né? Por criança. E tem serviço que recebe menos ainda. Que aí fica. É o absurdo do absurdo, né? Porque, e olha que já teve, já contando, já com 5% teve de reajuste, né? Que a gente contou que teve o dissídio que começou no ano passado, de julho, e que não foi repassado ainda, né? Que eles resolveram passar somente maio e junho, e esqueceram dos meses anteriores, e já contando com esse reajuste na verba de 5%, R$ 13 atualizado, R$ 13,27. Não tem como. Outro dia, a gente estava aqui numa conversa e a gente falou, a população brasileira ela está envelhecendo, o povo está vivendo mais, né? E é preciso que o governo invista em programas que atendam a população da terceira idade. E tem também a URSE. Eu queria saber, a URSE, que trabalho que a URSE... Só para lembrar, o INCI recebe R$ 6, viu? R$ 6? De per capita. Para manter a alimentação dos A idosos. URSE. Viu, idosos? R$ 6. Qual é o trabalho que a URSE presta para a Conheço população a idosa, ILPI, Regina? Instituto de Longa Permanência, o Centro Dia do Idoso, na pasta da assistência municipal hoje. E mesmo assim, é uma luta. Como você disse, e a gente também está no dia a dia, a gente sabe, a população está envelhecendo. Que bom, né? Mas aí tem a questão do abandono. Adoecimento. Então, a gente precisava de um espaço onde as pessoas ficassem ali na convivência. Não existe. Isso é com frequência. O CREAS liga para a gente, estou com a idoso assim, onde a gente tem serviço, e aí precisava implantar institutos de longa permanência para idosos, onde eles morassem lá, ficassem lá, ou um centro dia do idoso. E aí tem vários problemas, né? Porque é um investimento na proteção especial, precisa de imóvel que dê conta disso. Nós não temos em Boimirim, pode procurar. A gente tem os núcleos de idosos, de serviço de convivência, mas a gente não tem onde a pessoa possa ser acolhida. Como tem o abrigo de crianças, tem como se fosse um abrigo de idosos. Não tem espaço, não tem investimento, tem pouquíssimas na cidade. Inclusive, a irmã Olga, ela compra muito essa pauta com o pessoal do movimento lá, e a maior luta é que a gente implante instituto de longa permanência na cidade toda para acolher esses idosos que estão na rua. Interessante que lá no território tem uma distribuição de leite de idosos. E outro dia, eu conversando com eles, a menina me falou assim, Rê, eles moram todos sozinhos. Eu, como é que é? Moram sozinhos? Porque meu pai já faleceu, mãe também, eu não tenho tanto contato com tantas pessoas idosas. Os que eu conheço têm um amparo da família. E você pensar nos 60 que são atendidos ali, que se adoece, não tem quem cuida, te desperta e faz assim, precisa ter mais serviços para idosos imediatamente na cidade de São Paulo, né? Que eles são sozinhos, vão ali pegar aquele leite também, porque não tem outra forma e fica ali. Então, a gente precisa convencer o nosso novo prefeito a investir na assistência como um todo, não só no recorte população em situação de rua, mas os idosos, a criança adolescente, as crianças que estão em SAICAS. Por que a gente tem tanta criança na rua também? Que a política da assistência está tão ruim que se eu falar, Geraldo, assume um SAICA, você vai olhar a verba, você vai falar, não tem condições. Não tenho condições, uma casa 24 horas lidando com violência. Então, precisa de um olhar maior, né? Quando a gente conversa sobre orçamento, Geraldo, nós temos feito incidência, né? O Ricardo Nunes já sabe disso. O Boulos, a gente pôde conversar com o Boulos a importância de se ampliar o orçamento. E o Boulos colocou no programa de governo já. E até falou na plenária, e sendo muito realista, olha, a gente não consegue entrar no governo e impor já 5%. A gente consegue propor algo gradativo, que é o que nós acreditamos também, né? Estamos abertos para falar com todos, vírgula, Tabata, né? O Marinello, né? Alguns, assim, de extremistas não dá, porque eles nem vão entender a pauta, né? Marçal não adianta, não. Não dá. Não A gente veio conversando isso no carro, não dá. Não existe bolsonarista nesse nível, não... Eu acho que nem bolsonarista nesse nível. O que é bolsonarista nesse nível, né? Bolsonarista é difícil. E que não entende assistência, né? Porque se o governo Bolsonaro continuasse, a assistência ia acabar.
Uhum. Tinha, assim, um recurso votado no federal para assistência nacional quando muda a gestão, a verba só dava para 2 Olha, eu meses. não Não ia digo. ter mais recurso, Eu, não ia do ter mais jeito que vai recurso. também com o Nunes, eu acho que também estamos fadados também dentro do município também a uma falência da política mesmo, né? Do jeito que vai, né? Porque é insuficiente. Eu ia perguntar como é que estava a relação de vocês enquanto fase, também enquanto Conselho Municipal, com os candidatos a prefeito, né? Saber se vocês foram ouvidos na construção do programa de governo, né? Do Mas aí a Boulos. Regina se Bolo, sim. antecipou e falou que teve uma boa conversa com a equipe do Boulos, Sim, Sim. com a equipe do prefeito. fizemos parte Vocês já vêm da conversando há 4 anos, né? Mas pelo visto não está surtindo A muito gente efeito. já a fez gente de vem tudo. A conversando gente há já fez 4 de tudo. anos. Eu confesso, eu estou cansado daquelas conversas de gabinete, né? Uhum. A gente faz porque é necessário, é protocolar. Não pode dizer também que a gente não está na discussão, a gente se coloca na discussão, né? Não vamos não fechar a discussão, mas é cansativo. A gente já fez manifestações em frente à prefeitura, esse ano foram 2, falando sobre isso. Levamos idosos, adolescentes, né? Todas as pessoas para frente da prefeitura. Foi até uma manifestação muito diferenciada, Foi cultural, né? muito bacana, cultural. Teve a apresentação do Circo Social em frente à prefeitura. Foi muito interessante, né? Mas, claro, reivindicando, protestando. E o máximo que a gente conseguiu foi ser recebido por secundário assim da prefeitura, né? Uma pessoa que então não é nem pelo gabinete, não é nem pelo prefeito, né? Então isso é muito triste e hoje atualmente a gente consegue conversar com a atual secretária, Secretária. né? A Cissa, que ela mesmo sabe, ela está de plantão, seja o atual governo Transição. ganhando ou não, né? Foi colocada lá em substituição ao Bezerra, né? Que me parece que é o atual secretário virtual realmente de fato, né? E que às vezes eu fico vendo que às vezes é muito, muito triste a cena, né? Colocam lá uma mulher preta, Periférica. periférica, mãe solo, que eu não vou, de forma nenhuma, questionar a história da atual secretária, né? Com certeza, né, a pessoa tem muita força na vida dela, né? Não é fácil, né? Mas ela se colocou ali, espero que ela saiba o papel dela nesse momento, espero que ela saiba, e ia ficar muito triste se fosse o contrário, né? Porque e foi colocada lá como colocar um verniz, né? Falar, colocamos pessoas de vocês lá, né? E não Entendi. é bem assim. Então, diante de todos esses problemas que vocês colocam aqui, nós falamos muito da prefeitura, da pessoa do prefeito. Mas tem uma outra instância de poder que também é muito influente, pode ajudar muito nessas questões, que é o parlamento municipal, né? A Câmara Municipal pode ajudar muito na construção de políticas públicas para, né, trazer melhor qualidade de vida para toda a população, mas principalmente para aqueles que precisam mais. E eu sou candidato a vereador na cidade de São Paulo e eu quero me colocar à disposição para dialogar no parlamento, para ocupar a tribuna, para denunciar essas coisas que precisam mudar e para propor também, junto com vocês, soluções Uhum. para esses problemas que já existem há décadas. Sim. Mas, conversando com a Regina, eu fiquei sabendo que a Comissão da Assistência Social da Câmara é a Comissão de Assistência e do Idoso. E a Regina fala que vocês reivindicam ter uma comissão própria, só da assistência. Pelo tamanho da assistência, você entendeu o que justifica? É uma briga que a gente tem comprado há um tempo, né? Posso, Geraldo? Não, acho que antes de entrar Pode nesse falar. assunto, acho que é importante isso que ele colocou assim, que ele está se colocando também como candidato a vereador, né? Eu espero que realmente, Geraldo, você consiga entrar na vereança, assim como outros candidatos da área progressista, da área da esquerda, PSOL, PT, principalmente assim são áreas progressistas, e de esquerda, entre realmente e amplie a nossa força dentro da Câmara de Vereadores. Porque, nesse momento, a gente está com um número muito pequeno de vereadores, perto né, que a direita representa ali, e isso tem nos prejudicado muito, né? Hoje a gente não consegue mudar nada
com a atual composição de vereadores. Não porque eles são fracos, assim, não é isso, não. Eles São base do governo, né? eles são os candidatos nossos que estão ali, os da área progressista, de esquerda, nós temos bons vereadores, só que são poucos, né? E aí não consegue fazer força numa votação, né? Isso é muito, muito, muito triste. E aí, acho que era importante colocar isso e para a gente conseguir ampliar aí com força aí do... O que eu sinto enquanto movimento, Geraldo? Que toda vez que a gente faz a luta do orçamento, lá na Câmara, nós vamos de gabinete em gabinete falar para o pessoal o que é assistência social. Por isso que eu gosto de sempre de começar falando que não é a cesta básica, não é somente a população em situação de rua, né? É uma política de quem precisar. Porque se você pega a violência, não tem classe social. Então, você tem mulher sofrendo violência, criança sofrendo abuso em todas as classes sociais e vai para a política da assistência social. Então, se a pessoa precisa, ela procura. Só que os vereadores não conhecem assistência social. Então, toda vez é o mesmo discurso, que é a política contra os usuários, trabalhadores, por aí vai, né? Até entender por que precisamos de ampliação de recurso. Então, ter vereadores na Câmara que entendam da pasta já é um avanço. Ter vereadores na Câmara que entendam da mesma forma que a política de educação, de saúde, precisam de uma comissão, a gente precisa que tenha uma comissão na Câmara que olhe para a assistência social. A gente já tem falado para as bancadas que estão lá, do PT e do PSOL, como o Geraldo coloca, que são as mais abertas. Já fizemos reuniões de orçamento com as duas bancadas juntos, foi muito bom, né? Mas na hora do voto, alguém entendeu errado, votou, recuou na proposta, infelizmente, né? Depois eu te conto essa parte, que não pode ser aqui em público, e foi justamente do orçamento, foi muito difícil, e a gente vai entendendo que precisamos de pessoas fortes, e também que somem de outros partidos progressistas. Está parado lá na Câmara, o PL 90. Essa É um PSB também chegando com a projeto de gente. lei que ele precisa instituir, tem o SUAS nacional, o SUAS estadual também é um dos últimos estados que não tem a lei do SUAS estadual, e claro que no nosso município não tem. Mas o que precisa? Está lá o projeto. A gente tinha uma frente parlamentar, que na época descia todo mundo, da esquerda lá. A gente ainda tinha cooptado a Soninha, a gente tinha cooptado o Bezerra e a ex-esposa dele, que eu esqueci. Patrícia. A Patrícia Bezerra. Então, tinha um corpo dessa frente parlamentar para trabalhar o projeto-lei que está lá parado. O projeto-lei, se ele é implantado na cidade de São Paulo, ele diminui metade de tudo isso que nós falamos aqui de defasagem. Mas aí a gestão não quer, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo trabalhando isso. Conversar contigo, que é um candidato que nós acreditamos que vai vencer as eleições, com outros potenciais, falar da assistência, falar isso. Olha para a assistência na cidade de São Paulo. Não sabe, chama a gente. Vamos conversar com o gabinete? O que é assistência hoje? O que a gente precisa? E a gente também propor junto, né, com os grupos, outras pautas para vocês também, que fazem parte aí. Eu acho que dizer também para as pessoas que nos assistem também, né, que não adianta votar, por exemplo, vamos lá, vota no Boulos e aí vota no candidato que é aliado ao atual prefeito. Vai dar ruim. Vamos ser coerentes. Se é para votar, vota nos seus aliados. Não dá para votar em pessoas que... isso ocorre muito, né? Às vezes se vota assim, dá muita confiança no voto do prefeito e às vezes esquece do vereador. E vota, inclusive, naquele lá que pegou uma emenda parlamentar que o prefeito, que ele conseguiu ali, né? Para abrir um campo de futebol, sei lá, né? Desconfie, porque ele pegou uma emenda parlamentar e essa emenda parlamentar... às vezes nem podia ser usada, às vezes deveria ser usada não só em emenda parlamentar, deveria até se rediscutir essas emendas, né, para ter menos emenda parlamentar e mais ampliação da política como um todo, investimento na saúde, na assistência, na educação, e não só em coisas pontuais, que são importantes, né, mas só isso, às vezes, você investe numa política muito particular e tira o investimento de uma política macro, que é tão importante. Né? Mas então, estamos finalizando aqui mais um podcast da Bancada Periférica. Queria agradecer a participação da Regina. A sua participação para a gente foi super importante, nos trouxe várias informações e as pessoas que nos acompanham também vão ter essa gama de informação para poder se organizar melhor
e definir o seu voto no dia 6 de outubro, porque é importante, tudo isso que eles disseram. Para resolver toda essa situação, nós temos uma arma importantíssima, que é o voto. E essa decisão tem que ser tomada anterior ao dia 6. No dia 6 é o ato final de você ir lá e mudar essa situação e melhorar a política de assistência da cidade. Então, agradeço, Regina. Muito obrigado. Obrigada, Geraldo. Boa sorte para você, para a bancada periférica, né? Saiba que ganhando nós vamos estar lá. Geraldo, olha o PL. Geraldo, está acontecendo isso. Nós somos chatos, hein? Aciona a prefeitura para nós. Nós somos né, chatos, hein? Geraldo? Ganhando, nós estamos lá mesmo. Nós somos E chatos. dizer também que torcer. conte com a gente. Nós estamos abre o juntos. gabinete. Queria agradecer também ao Geraldo pela participação, pelas Obrigado. informações que ele nos trouxe. É muito importante para esclarecer as pessoas que nos acompanham, para as pessoas formar um juízo de valor, Isso. para saber em quem tem que votar. E nada de pegar papelzinho na rua, no chão, no Na dia da hora eleição. É se formar antes mesmo, isso é importante, né? É isso aí, Obrigado. gente. A bancada periférica e você, tudo a ver. Obrigado.